De volta com o programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade. Queremos mais uma vez agradecer a sua companhia, agradecer a sua audiência, você que nos acompanha toda a semana. Queremos lembrar que você pode também mandar sugestão para assuntos a serem abordados aqui no nosso programa no TV Cidade 21, tvcidade21.com.br. Estamos conversando hoje com o Dr. Gabriel Manfro, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e também em cirurgia oncológica. Estamos aqui na Oncoeste, Clínica de Oncologia do Meio Oeste Catarinense. Falamos um pouquinho no primeiro bloco sobre essa conceituação da área e vamos continuar falando sobre algumas questões básicas da oncologia. Doutor, no primeiro bloco falou sobre essa questão muitas vezes genética. O que acontece? Aquele cidadão que bebe, que fuma, mas nunca desenvolveu o câncer. Isso é raridade. Mas, por exemplo, existe uma espécie de genética no seguinte sentido. Meu bisavô, meu avô, meus pais faleceram de câncer de garganta. Eu vou ter uma possibilidade muito grande de contrair esse tipo de patologia, no caso? Gustavo, essa é uma questão bastante interessante que gera bastante dúvidas na população. Todo câncer começa, numa alteração genética. Tá? Essa alteração genética, ela pode ocorrer por vários fatores. Ou eu posso herdar de algum familiar, do pai, de um avô, ou eu posso ajudar o meu organismo que ocorra isso no meu organismo, através de me expor aos agentes carcinógenos. Exemplo, se meu pai teve um câncer de garganta, e aumenta a minha chance de ter, sim, eu tenho maior chance de ter. Mas se eu não fumar e não beber, eu vou diminuir muito a minha chance, porque eu não estou me expondo aos agentes que facilitam que tenha alteração na célula e que comece a se desenvolver o câncer. Existem algumas alterações genéticas que são 100% de fatalidade da pessoa ter. Ela tem alteração genética, em 100% dos casos ela vai ter o câncer, independente de ter um fator dela se expor ou não a algum fator de risco. Mas isso são casos muito pontuais. Então, isso não justifica a pessoa dizer, então meu pai não teve câncer, a minha mãe não teve câncer, eu não vou ter câncer, posso fumar e posso beber, posso me expor ao sol. Não justifica isso. São casos muito pontuais em que o fator genético vai prevalecer diante da exposição aos fatores de risco. Então, por isso que todo mundo, independente se teve fator de risco, se teve algum familiar com câncer, tem que ter fator de proteção. E o contrário também é verdadeiro. Não quer dizer que o teu pai teve um câncer que você vai ter. Então, isso é muito comum a gente ver no consultório, vir a pessoa desesperada. A minha mãe teve câncer na tireoide, eu estou com um nódulo na tireoide. A chance dessa pessoa ter um nódulo benigno é muito maior do que ela ter um câncer. São raros os tumores da tireoide que são familiares, são muito raros. É um a cada mais de 10 mil casos. Então é muito mais comum ser esporádico os tumores do que ser hereditários. Por isso que não tem motivo de ter desespero a pessoa que teve um familiar com câncer e nem motivo de menosprezo ao câncer, de fumar e beber porque nunca teve um familiar doente. Nós poderíamos até nesse momento estar falando de algum tipo de cirurgia de cabeça e pescoço e estar ilustrando com algumas imagens, doutor. O que a gente poderia falar, que exemplo poderíamos dar agora? A cirurgia de cabeça e pescoço, a cirurgia que mais frequentemente é feita por esse especialista é a cirurgia da tireoide. E na maioria das vezes são por tumores benignos da tireoide, que é popularmente chamado de bósteo, que é antigamente o papo. A incidência de nódulos na tireoide também tem aumentado muito por melhora dos diagnósticos, melhora do acesso à população. E é uma cirurgia que, feita por um especialista treinado, é uma cirurgia relativamente tranquila ao paciente, com os riscos diminuindo muito. Existia muitos paradigmas na cirurgia da tireoide antigamente, com o risco de sangramento, o risco de sufocamento era muito alto. E hoje em dia melhorou muito com as técnicas cirúrgicas, os equipamentos cirúrgicos melhorou muito. Então o risco de complicação é muito baixo, o período de internação hospitalar é muito mais rápido do que antigamente. Antigamente ficava 7 dias internado, hoje em dia o paciente interna num dia, faz a cirurgia naquele mesmo dia e recebe alta no dia seguinte, se alimentando normalmente pela boca, Existe um detalhe de você, durante a cirurgia da tireoide, você mexe em estruturas nobres, que são o nervo das cordas vocais, a glândula paratireoide que controla o cálcio no nosso organismo. Então esses são os principais riscos da cirurgia. O risco de ter sangramento na cirurgia e infecção são mínimos, em menos de 1% dos casos acontece isso.
né? Mas é uma cirurgia que tinha muitos dogmas que caíram, né? A cirurgia começou a ficar menos agressiva, né? E hoje em dia a resposta ao tratamento cirúrgico da tireoide, que existe muito medo dos pacientes, os pacientes relatam depois de operar que realmente não era nada do que eles imaginavam, né? É uma cirurgia bem mais tranquila do que antigamente. E esse diagnóstico precoce faz com que o tipo de cirurgia tenha um sucesso bastante grande. Você operar um tumor benigno ou operar um tumor maligno inicial, a morbidade cirúrgica, os riscos de complicações são muito menores, né? A reabilitação do paciente é muito mais precoce, ele em 7 dias está no seu dia a dia trabalhando, mesmo que ele trabalhe com atividade física, ele em 7 dias normalmente já está apto a voltar um convívio profissional normal, voltar a produzir, voltar às suas atividades escolares, né? Então reabilita muito mais precocemente. E como fica a satisfação do médico nesse caso, que muitas vezes lida com algumas patologias em que o cidadão perdeu a sua qualidade de vida, perdeu muitas vezes a vontade até de viver, e a partir dessas intervenções muda a qualidade de vida, muda a maneira com que ele vai ver o mundo. Como é essa gratificação para o médico que trabalha com a oncologia? Bom, no tratamento do câncer, Gustavo, você tem que visar, você tem 3 objetivos e você deve sempre seguir essa ordem. Primeiro, o buscar a cura da doença. Depois, a reabilitação funcional do paciente, ele voltar a ter a função do órgão que foi retirado e para que ele possa ter um convívio social o mais próximo, ou se não igual ao que ele tinha antes de adoecer. E o último caso que a gente se preocupa, a situação estética, né? Que é um fator importante, porém ele não pode priorizar os outros 2, né? Então, na área da cabeça e pescoço, muitas vezes a gente lida com defeitos funcionais importantes, com a capacidade da pessoa falar, capacidade da pessoa deglutir, a capacidade da pessoa conter a saliva na boca, né? E com alterações estéticas também, muitas vezes muito chocantes para quem não está acostumado e para o paciente principalmente, né? Com defeitos de retirar o olho, nariz, né? Retirar às vezes parte ou totalmente a orelha por tumores, né? Então isso, não há dúvida nenhuma que você tem que colocar, eu falo muitas vezes para o paciente que tem que ser colocado na balança, né? Você tem que priorizar, antes você tem que curar ele. Depois você vai reabilitar ele. E existe hoje inúmeras técnicas para você reabilitar, com prótese para a pessoa falar sem as cordas vocais, né? Existem reconstruções para que, mesmo retirando uma grande quantidade da língua, ele consiga repor com outro tipo de tecido e que ele possa ter uma mobilidade, que ele consiga falar ao telefone. Bom, infelizmente nosso tempo está esgotando. Nós queremos, acima de tudo, agradecer a disponibilidade de ter nos atendido aqui na Oncoeste. Nós sabemos da correria e das atividades diárias, mas agradecemos e deixamos o tempo às considerações ao nosso telespectador. Nosso muito obrigado. Fica à vontade. Gustavo, eu que tenho que agradecer a oportunidade da gente esclarecer, espero ter sido útil para esclarecimento para a audiência do programa, né? E a mensagem que todo médico que trata com câncer é que as pessoas tenham uma vida o mais saudável possível, né? E que não tenham medo do diagnóstico, porque quem tem medo do diagnóstico, a tendência é fazer um diagnóstico mais tarde. Então, se você tiver um hábito saudável, fizer exames preventivos e você não tem medo do diagnóstico, a chance de você ser acometido por uma doença grave, oncológica grave e que não tem a possibilidade de tratamento reduz bastante. Então essa é a mensagem que eu deixo para a audiência e agradecer também a oportunidade de poder esclarecer muitas dúvidas da população. Tá certo, nós que agradecemos. Hoje conversamos com o Dr. Gabriel Manfro, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e cirurgia oncológica. Gravamos este programa aqui na Oncoeste, Clínica de Oncologia do Meio Oeste Catarinense. Agradecemos a sua audiência, a sua companhia e, acima de tudo, a sua confiança. Acesse nosso site www.tvcidade.net e confira os horários do programa Papo Saudável. Nós voltamos na semana que vem. Um grande abraço a todos vocês e até lá.